Olá pessoal, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui comigo nesse segundo vídeo que eu estou gravando para o meu canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, hoje eu escolhi um tema que eu acho bastante pertinente para o momento que nós estamos vivendo. E é bacana o desdobramento que, conforme a gente vai criando a pauta, né, o quanto de desdobramento, todos os conteúdos que nos atravessam são bem interessantes. E hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre saúde mental e psicoterapia, que eu vou passear um pouquinho sobre o que é saúde mental, o papel do psicólogo, se o psicólogo tem problemas ou não, o que a psicologia fala do papel do profissional, o olhar desse profissional vinculado ao ser humano, porque as correntes têm olhares diferentes, né? É isso que determina muitas vezes o nosso posicionamento durante a psicoterapia. E claro, falar também sobre questões que aparecem muito no processo de psicoterapia, que é a nossa busca, né? Relacionada ao autoconhecimento, relacionada à autorregulação e autossatisfação. Vamos lá então? Vamos começar assim. O que vocês acham que é saúde mental? Saúde emocional, né? O que vocês pensam sobre isso? Eu imagino que vocês devam estar pensando que é ausência de conflitos, ausência de problemas. Será? Será que é isso mesmo? Se tem uma coisa que nós estamos sempre atentos, seja quando a gente busca um texto no Google, seja quando a gente ouve uma live, seja quando a gente escuta uma palestra, quando a gente busca, né, essa questão do autoconhecimento, das questões do problema, né, ou como a gente lida com o problema, a própria saúde mental, aí a gente vai colocar, por exemplo, ansiedades, depressões, enfim, psicofármacos, né? A gente está numa constante. Vocês sabem que semana passada eu estava conversando com a minha amiga e sócia Adri Manzano e ela estava apontando questões do que é essa geração mais jovem, né? O quanto eles entendem a psicoterapia, a yoga, a meditação como ferramentas do dia a dia. Fazem parte da minha rotina esse autoencontro e isso é muito bacana. Ou seja, eles não vão esperar ter 40 anos, 50 anos para entender a importância da saúde mental, a saúde orgânica, o quanto elas se complementam. Então vamos lá. Então, aqui é a minha cola, tá, gente? Essa daqui é a minha cola. Eu vou seguir a cola aqui, tá? Então vamos lá. Tem uma questão que eu acho bem bacana. A Julinha vai brigar comigo porque eu levantei e cortou um pouco eu aqui. Julinha, desculpa, tá? Mas vamos lá. Tem uma pergunta bem interessante que é assim: nós envelhecemos todos os dias, certo? Nós queremos envelhecer ou queremos ficar velhos? Essa é uma pergunta bem bacana e que traz um pouquinho de onde nós queremos estar daqui a um tempo. Então, envelhecer é inevitável. E ficar velho? O que representa ficar velho? O que vocês acham? Interessante essa pergunta, né? Porque eu posso envelhecer, aceitar isso. Mas o que impede a gente de aceitar a velhice, ficar velho, né? Será que é olhar para todas as debilidades que isso nos oferta, pensar em todas as situações que a gente possa vir a viver com os nossos familiares, o nosso desgaste, né? A nossa não funcionalidade? Então vocês vão entender um pouquinho por que eu trouxe essa questão. Então, vamos pensar nas nossas etapas, nas nossas fases, né? Infância, adolescência, fase adulta. O tempo todo nós estamos lidando e ouvindo falar sobre possíveis conflitos e problemas. Ou seja, isso já faz parte do nosso dia a dia. Isso nos atravessa o tempo todo. Então, como dizer que saúde mental ou emocional é não perceber problemas, não ter problemas, né? Estar ileso disso? Impossível, gente. Vivemos em grupo, pertencemos a grupos. Então, muitas vezes, o que é um problema de um passa a ser um problema nosso, porque isso interfere, tá?
no nosso bem-estar, interfere nos nossos pensamentos, ok? Não sei se até aí tá claro para vocês, mas eu acredito que sim. Então, se a gente pensar dessa forma, a nossa saúde emocional foi pro brejo, né? Ju, põe barulhinho de brejo aí. Viu? Foi pro brejo. Então, vamos lá. Saúde emocional. Nada mais é do que nós sabermos gerenciar os nossos sentimentos, os nossos problemas, as nossas emoções, os nossos conflitos. Opa, então você está dizendo que ter saúde emocional não é a ausência deles? De forma alguma, de forma alguma. Sempre teremos problemas, sempre teremos conflitos, isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso processo de maturidade, de autoconhecimento. Então, esquece isso. Fazer terapia para não ter problemas é furada. Não rola, tá bom? Agora, buscar a terapia para que a gente aprenda a nos reconhecer e entender como que nós lidamos com o nosso dia a dia, como nós gerenciamos as nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas percepções, joinha. Aí sim é legal, tá bom? E uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos é uma palavra aterramento. Então, gerenciar nossas expectativas e nossa realidade. Então, nos aterrarmos, ok? Essa é uma palavrinha bem legal. E aí conforme eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando assim, será que a galera acha que psicólogo não tem problema? Psicólogo não tem conflitos? O que vocês acham? Vamos lá. Temos e muito. Inclusive temos que fazer terapia. Precisamos fazer supervisão, tá? E aí eu fico pensando aqui, né? Quando um psicólogo ele não tá legal, quando um psicólogo não faz terapia, quando ele não faz supervisão, o que pode acontecer num processo de terapia? A gente pode encontrar aquilo que a psicanálise fala como contratransferência, tá? Eu fiz uma pesquisinha aqui no Google, tá bom? Que diz o seguinte: Freud. A contratransferência define-se por ser a transferência do analista em relação ao paciente, ou a resposta do analista à transferência do paciente, ou seja, a reação emocional controlada consciente. Então é do Google, tá, gente? Então vamos pensar o seguinte, como eu disse anteriormente, a percepção do homem, né, do ser humano, ele norteia a postura que nós vamos ter num processo de psicoterapia. Por isso existem várias correntes, tá? Eu trabalho com a fenomenologia, mais precisamente com a Gestalt, e eu vou me aprofundar rapidamente aqui. Então, o que acontece? Para algumas correntes, o profissional precisa ter um semblante mais neutro ao falar e escutar o seu paciente. Isso na faculdade era chamado de cara de samambaia. Sacou? Então, aquela neutralidade, aquela coisa assim do tipo... Ponto. Não pode fazer mais nada. Brincadeiras à parte, respeitando, claro, essa neutralidade, essa ética, tá bom, gente? Isso é só para lembrar da época da faculdade, tá? Não precisem me processar, psicanalistas. Amo vocês. Então, o que acontece? Por quê? Entende-se qualquer movimento que nós façamos, seja a maneira como a gente escuta, arregalar os olhos dependendo da situação, dar uma gargalhada, né? Fazer uma cara de espanto, lacrimejar, tudo isso vai interferir. Por quê? Porque responde de uma forma crítica ao que o paciente está dizendo. É como se de alguma forma nós estivéssemos julgando aquilo que o paciente está dizendo, tá bom? Então, para algumas correntes, isso pode configurar uma contratransferência, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Mais ou menos? Legal. No caso da Gestalt, olha que interessante, a gente trabalha muito o fenômeno do aqui e agora, a gente fala muito como o paciente percebe o aqui e agora. Então na verdade, há uma discussão sobre o que acontece no aqui e agora. Então o profissional, né, o psicólogo, como o paciente, né, o cliente, eles atuam de forma a observar de uma forma externa os sintomas, né? Porque entende-se que os sintomas são uma forma criativa
da gente se preservar diante de um conflito, diante de um problema, de algo que de alguma forma nos dê a sensação de que vai nos desestruturar. Então, fica talvez até um pouco mais tranquilo, um pouco mais amistoso, até porque a visão do homem, né, para a própria Gestalt, é de autorresponsabilização. Por quê? Porque o homem é visto do ponto de vista holístico, né? Então, o que acontece? Ele se desdobra em vários campos da vida dele. Orgânico, né? Psíquico, social, espiritual. Então, ele atua nesses campos, né? Então, essa percepção é uma das condições que é analisada, que é observada, que é discutida durante um processo de psicoterapia, tá bom? E o que acontece, né? Quando a gente fala, inclusive, de psicoterapia infantil, vocês sabem que eu sou terapeuta infantil, e se tem uma das coisas que eu amo, uma das bases, né, da minha especialização infantil é a Violet, né, Aucklander. Então, é uma gestalt terapeuta infantil e que nos oferta um olhar de um terapeuta que interage com a criança, que brinca, que resgata a criança interna dele, né? Só que para algumas abordagens, isso fala talvez de um modo que o terapeuta ele precisa ainda ter essa neutralidade, ele precisa ter muito resolvidas as questões da própria infância para ele não precisar resgatar, né, algumas memórias, algumas posturas. Para a Gestalt terapia infantil, pelo contrário, né, uma sessão de terapia é quase que um show, né? Então a criança tem totalmente acesso a toda a sala, tem a possibilidade de criar uma série de condições, de soluções, sempre de forma muito criativa. E o terapeuta, ele vai junto. Por quê? Porque essa criança convida ele a participar desse mundo cheio de percepções, tá? Porque essa é a ideia, é o terapeuta poder engajar a criança nessas percepções, entender como ela percebe as coisas e a partir dali, se necessário, fazer as intervenções. Legal? Então, o que acontece? Se a gente for pensar, não sei se vocês psicólogos, se vão ter psicólogos assistindo meu vídeo, o drama da criança bem adotada, de Alice Miller, na obra dela de 1997, ela fala exatamente sobre a elaboração desses sentimentos nossos da primeira infância, da infância, o quanto isso precisa estar muito bem organizado, o quanto isso precisa estar muito bem elaborado, exatamente para a gente não precisar acessar, manipular o nosso inconsciente durante os nossos atendimentos infantis, como terapeutas infantis. Já Zanella, em 2004, ele diz que, na verdade, precisamos sempre resgatar a nossa criança exatamente para que a terapia funcione de forma criativa, tá? Fica aí uma dica para vocês pesquisarem, quem gosta. E eu tô pensando em fazer um vídeo sobre atendimento infantil, tá? Gosto muito, amo esse tema. Então, vamos lá, né? O que nós entendemos desse vídeo? Saúde mental não significa, não implica não termos problemas nem conflitos, pelo contrário, significa nós sabermos gerenciá-los, ok? Através do nosso autoconhecimento. Então, psicoterapia, gente, fica a dica, é uma ferramenta que é utilizada não apenas quando estamos adoecidos, ela pode ser uma ferramenta também preventiva, ok? Autoconhecimento, a gente não precisa estar adoecido, né, para buscá-lo. Pelo contrário, ele é um processo natural. O que a psicoterapia nos ajuda é se auto-perceber e perceber o mundo à nossa volta, ok? Então, é sempre momento de nós nos resgatarmos, ok? Sair desse modus operandi, tá? Fica aí uma dica. Então, vamos lá. Objeto de análise, né? Vou falar um pouco da minha Gestalt querida. Então, num processo de terapia onde trabalhamos o existencialismo, o humanismo, a pergunta não é o porquê das coisas, e sim o para quê. Outra dica bacana. Então, para que eu me coloco nessa situação novamente? Né? Para que eu preciso ocupar este lugar? Né? Então, isso faz com que a gente repense, né? Não o porquê. O porquê talvez nos coloque, às vezes até numa condição, eu acho que para quem escuta psicoterapia, sempre fica com aquela sensação de que assim, sempre vai cair na família, né? Sempre vai ser culpa da minha mãe e do meu pai.
né? Eles dão os starts, né, para minha doença, porque afinal de contas foram eles que instauraram em mim. Tem muito disso, tem alguns posts até engraçadinhos, né? Só que na verdade, o que a gente vai entender é qual a necessidade de estarmos ainda nesse lugar. Isso é muito bacana. Por quê? O que nós estamos querendo então com a psicoterapia? Autoconhecimento, autorregulação e autossatisfação. Olha que legal, né? Quando a gente atinge esse ponto, significa que nós encontramos esse autoequilíbrio, nós encontramos um ponto onde que nos cabe, onde as coisas nos atravessam de forma a não afetar, de modo a eu perder completamente o meu equilíbrio, ao ponto de eu não entender o porquê ou para que eu estou aqui, né? Qual é o meu papel, que é de fato aquele momento da vida onde a psicossomática ela entra, né? É onde a gente acaba somatizando algumas coisas, né? Então vamos lá, gente. Vamos cuidar da nossa saúde mental. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Então, o psicólogo também adoece, psicólogo também fica mal, psicólogo também sofre, viu, gente? Muito. Às vezes eu vejo os pacientes conversando, né? Às vezes tomando um café, aquela fala assim: ah, mas você tira de letra isso, né? Não, gente, a gente não tira de letra, não, tá? Somos todos humanos, somos todos falíveis, né? Somos todos capazes de passar por enfrentamentos, de sofrimentos, de lutos, tá? O que diferencia, por exemplo, é a teoria, é aquilo que nós entendemos sobre o comportamento humano. Mas isso não é garantia de que a gente também não sofra, não tenha conflitos, inclusive dentro de nós e fora, na família, com os filhos, com os pais, tá bom? Então, gente, psicólogo também sofre. Psicólogo também precisa de fazer terapia, tá? Eu costumo dizer, gente, aqui é um segredo. Eu sou filha de psicólogo. Eu já falei isso pro meu filho, né? Em um dado momento, sempre que eu posso, eu lembro. E eu tenho uma teoria. Psicólogo é bom pro filho do outro, tá? Porque existe uma exigência, uma autocrítica, né? Uma crítica para com a nossa prole gigantesca. Então, é possível que a gente encontre conflitos, sim, só partindo desse princípio. Psicólogo que tem filho, com certeza vai ter um conflito aí. Eu falo por mim, tá? Meu papai lindo, que eu amo, mas infelizmente ser filho de psicólogo não é nada fácil, não. Ele foi meu primeiro caso de terapia. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Foi a primeira coisa que eu levei pra terapia. Ah, mas foi legal. Eu acho que eu já consegui elaborar isso, não sei. Eu vou, passando essa pandemia, eu vou visitar minha psicóloga. Acho que é importante, né? Gente, muitíssimo obrigado. Aguardo. Aqui eu tenho anotado, ó, mais 4 vídeos que eu espero estar com vocês. Espero que vocês gostem. E lembrando, dê o likezinho aí pra mim, tá bom? Se vocês gostaram ou não gostaram. Se inscrevam, tá? E se vocês acharem importante esse vídeo reverberar com amigos, familiares, por favor, dividam com eles, tá? Porque a ideia é essa mesmo, é mostrar que a psicologia não tem fronteiras, ok? Que buscar um psicólogo não é sinal de loucura, pelo contrário, é sinal de autoestima, é sinal de amor próprio, é sinal de querer viver bem e melhor, tá bom? Então se inscrevam. Aquele sininho lá, né? Clica no sininho para vocês receberem os próximos vídeos, né? E eu espero por vocês, tá? O que vocês tiverem de dúvidas, temas que vocês gostariam que fossem falados aqui, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Tô com vocês, gente. Um grande abraço, viu?